Então, pessoal, vamos lá, né? Hoje a gente vai para o capítulo 5 do nosso livrinho aí, livrão, né? E o título é Cuidando da Criação. E eu achei muito interessante, né? Porque coube muito bem a mim, porque eu vi muito disso na biologia, mas agora eu vi de uma perspectiva cristã também, né? E eu acho que é uma coisa que não se fala muito nas igrejas e é muito importante a gente saber. Para começar, eu queria passar um vídeo para vocês, que inclusive eu vi esse vídeo na graduação. Aí eu lembrei dele e ele vai servir meio que introdução para o que a gente vai falar. Uma introdução bem provocativa, assim. Só um minuto que o Alexandre vai abrir aqui. Já te mandei. Tá sendo WhatsApp aqui. Vai ter que pesquisar. Vocês estão vendo aí? Ouvindo também? Sim. Ouvindo ou não? O vídeo eu não tô ouvindo, não. Também Tá não. pra mim também. Acho que agora vocês vão ouvir. Pronto. Então, esse vídeo é
Tipo assim, ao mesmo tempo que ele é uma coisa engraçada, é um negócio bem pesado, né? E basicamente o que acontece desde sempre é isso. Esse ser humano querendo ser tipo o maestro do mundo, né? Igual esse cara aí, vai se sentindo o poderoso, o rei do mundo, e a gente começa como seres humanos mesmo, todo mundo, não só falando de cristãos agora, mas todo mundo. A gente entrou nessa questão aí de destruição do mundo. Achando que a gente é o rei, a gente acabou destruindo tudo, assim. Alguém quer comentar alguma coisa desse vídeo aí? Já tinha. Posso falar? Pode. Já tinha visto na aula de sociologia, eu acho, se eu não me engano. Foi alguma matéria do meu curso. A gente fala bastante disso lá, porque acaba que entra que entra nesse debate de sociedade mesmo, né? O que a gente tem feito com o nosso mundo mesmo, o que a gente tem feito com a criação. A gente, como cristão, entende criação, né? Eles, como não cristãos, entendem o mundo mesmo que a gente tem feito, pensar na sustentabilidade e tal. Mas é bem interessante esse vídeo, assim, para fazer refletir, porque às vezes a gente tem vivido de forma a pensar que a gente não precisa, como que eu falo? Não precisa cuidar disso aqui. A gente vive, às vezes, como se isso aqui fosse ficar destruído para sempre. Não, a gente tem que cuidar daqui como um lugar que a gente vai morar. Um dia a gente vai morar aqui, né? Então, como cristão, a gente tem que ter essa mentalidade. E, às vezes, a gente não tem tido. Eu falo por mim mesmo, assim. É só isso mesmo. Sim. E o livro ele vem trazendo no começo que o interesse por essas questões ambientais tem aumentado ultimamente. E ele fala aqui de 5 motivos para esse interesse pelas questões ambientais aumentar. Primeiro, o crescimento da população, né? A gente sabe que agora mais ou menos 7 bilhões de pessoas no mundo e tem uma estimativa que para suprir as nossas necessidades desse tanto de gente do mundo precisaria mais do que um planeta. Então não está suficiente. E essa questão é uma das razões desse debate estar aumentando hoje em dia. Outra é diminuição dos recursos, porque os recursos da Terra, eles têm uma natureza finita, né? Não é infinito, que você vai usando e nunca vai acabar. E tem essa questão, combustíveis fósseis, igual o petróleo, natureza viva também, por exemplo, a parte verde da terra, vai usando, produzindo igual no videozinho, né? O cara vai transformando as árvores tudo em papel, e tudo isso, assim, a gente vai usando desenfreadamente e todo mundo está percebendo que isso traz para a gente essa urgência desse tema. Outra coisa é a redução da biodiversidade, como o próprio nome diz, bio, vida, diversidade. Diversidade. Então, a redução dessa diversidade, extinção das espécies, até mesmo por coisas humanas, né? Intervenções humanas. Isso tudo desequilibra o ecossistema, né? Agora vocês vão lembrar lá da escola. Aí a gente vai matando ali e extingue uma espécie. Aí a outra espécie que se alimentava dessa espécie não tem mais o que comer, e a outra que era alimento dessa que morreu começa a aumentar demais e desequilibra tudo. Outra coisa, descarte do lixo, né? A gente já sabe disso também. Aumenta a população, aumenta o lixo. Outra coisa, mudança climática, que é a última coisa que ele traz. E essas mudanças climáticas vêm muito da poluição atmosférica, né? E tudo isso a gente vê a intervenção humana no meio. Aí vem a questão do desenvolvimento sustentável. Só que nós estamos aqui numa célula, né? Não vamos simplesmente parar por aí. Então a gente vai trazer aqui a perspectiva bíblica disso tudo. E para começar, eu queria ler Salmo 24:1,
Salmo 24, 1. Que vai falar para a gente a quem a terra pertence. A quem? Que é uma questão ultimamente também, né? Sempre foi, na verdade. De quem que é a terra? É nossa, igual o bonequinho lá do vídeo? Eu que mando na terra, eu que domino. De quem que é a terra? E a Bíblia diz lá em Salmo 24, 1, assim, ó. A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Então, a terra é do Senhor, não é nossa. Salmo 115, 16. Salmo 115, 16. Os céus pertencem ao Senhor, mas ele deu a terra à humanidade. Aí parece uma coisa meio contraditória, né? Ué, se a terra é de Deus e ao mesmo tempo a terra é da humanidade, mas o que acontece? A terra é de Deus, mas Deus nos deu um dever de cuidar dela para ele. Então, a terra é de Deus, mas a gente somos os responsáveis por cuidar dessa terra. Ele fez a terra, então a terra é dele, mas ele nos deu, então ela é nossa também, de alguma forma. É como se a gente fosse inquilinos, né? Quando você aluga uma casa para alguém. Então, você é o dono da casa, mas a pessoa é o responsável por aquela casa. Então, tudo que acontecer lá, você é responsável por aquilo. Tati está falando ali que é o grande debate que tem na geografia também, com certeza. Lembrei de você também, Tati. Então, a gente já viu aqui que é a terra de Deus, mas ele nos deu para a gente ser responsável por ela. E eu queria ler uma página do livro aqui. Uma página não, tá, gente? Só um pedacinho. Espera aí. Que ele traz alguns versículos de Gênesis. Então, na verdade, eu estou lendo Gênesis, basicamente, mas aqui está mais dividido, vou ler daqui. Gênesis capítulo 1, aí ele coloca alguns versículos. Primeiro, versículo 10, fala assim: a parte seca Deus chamou terra. Depois, versículo 11 e 12. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação. E disse Deus: produza a terra seres vivos. E assim foi. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, domine ele sobre toda a terra. Esses versículos mostram para a gente como foi a criação do mundo, como que Deus criou todas as coisas. E mostram para a gente também a importância que Deus deu para todas essas coisas. E que antes da gente chegar aqui, já existia todos os outros seres vivos, vegetações e tudo mais. A gente foi lá, meio que a última criação, né? E mesmo assim a gente se sente superior. Só que Deus criou todas as coisas e foi lá e nos colocou na terra para cuidar de todas essas coisas que ele criou. Aí lá no versículo 28, Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, falando para o homem e para a mulher. Encham e subjuguem a terra. Então, Deus nos deu 3 responsabilidades que o livro traz. A primeira é o domínio sobre a terra. E lá no versículo 26, ele fala sobre esse domínio, né? Que eu li aqui. Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança e domine ele sobre a terra. Então, nós temos um domínio sobre a terra e suas criaturas, os animais, tudo isso. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós não somos iguais às outras criaturas. Claramente, a gente tem uma diferença dos demais seres que Deus criou. Então, muita gente, até na biologia mesmo, debatia muito isso. A gente é tudo igual, é tudo animal e não sei o quê. Mas nós, apesar de nós sermos considerados do reino animal, a gente não é igual um animal, simplesmente, porque Deus nos deu a capacidade de pensar, de escolher, de todas as coisas, né? E de dominar sobre os demais animais. Então,
Até na própria ciência a gente exerce o domínio que Deus deu para a gente. Então, o ser humano ele tende a se sentir muito rei, né? Igual eu falei, até sobre a ciência, tipo assim, nossa, a gente descobriu tal coisa, a gente é demais, mas até as coisas que a gente descobre é uma coisa que Deus nos permitiu descobrir. Porque se ele não quiser que a gente descobre também, a gente não vai descobrir. Então, todas as coisas que eu falei aqui demonstram para a gente o domínio que a gente tem sobre a Terra. A segunda responsabilidade que a gente tem é cooperação com a Terra. Então, esse domínio não quer dizer que a gente vai sair fazendo o que a gente quiser. Deus criou tudo antes de nós, igual eu falei, e a gente não consegue criar os processos, a gente consegue melhorar. Por exemplo, na ciência, a gente vai lá e consegue melhorar a agricultura e tudo mais, mas quem criou todos esses processos de tudo que existe foi Deus. Então, a gente tem que saber nosso lugar e saber que a gente não é independente de Deus, mas que a gente precisa dele para as coisas. E isso que é o perigo dessa questão científica e tudo mais, que a gente se sente muito independente de Deus e às vezes pode até virar uns ateus aí da vida, ou virar esse povo doido aí que sai fazendo as coisas ao bel prazer. Terceira coisa, que a gente é encarregado da terra. Então, é a questão que eu falei da gente ser inquilino, né? Nosso domínio sobre a terra, ele não é um direito. A gente não fez nada para merecer dominar sobre a terra. É um favor que Deus nos deu, é uma graça mesmo. Ele nos deu essa responsabilidade de cuidar da terra, mas a gente não fez nada para merecer isso. Então, a gente não é o rei da terra, mas a gente é o vice-rei, como se fosse isso. Deus é o rei e a gente é o vice-rei da terra, governando a terra em favor do rei. Lá em Salmo 50, fala um pouco disso. Salmo 50, peraí. Salmo 50, 10 e 11. Pois são meus todos os animais dos bosques, e sou dono do gado nos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes e todos os animais do campo me pertencem. Isso é Deus falando. E é muito lindo ver que Deus cuida de cada animal, de cada planta, que tudo pertence a Ele, e Ele sabe, olha só o que Ele falou. Conheço cada pássaro nos montes. Olha só, Deus conhece cada pássaro. E tem um versículo também que fala que ele veste os lírios do campo, né? E aí ele até fala, quanto mais a voz, homem de pequena fé e tal. Então, Deus, ele tem todo um cuidado por tudo que ele criou. E ele nos encarregou de cuidar disso tudo que ele criou. Então, seria até uma negligência da nossa parte, e muitas vezes, a gente não cuidar dessas criações de Deus, porque ele ama tudo que ele criou. Depois de todas as coisas, ele falava, isso é muito bom. Se alegrava de ter criado aquilo, e ele sustenta toda a criação. Então, nosso papel aqui também não é sustentar, mas é cuidar, conservar tudo que ele criou. E só para deixar claro, dominar sobre a terra não é sinônimo de destruição ou de dominação nesse sentido, sabe, de destruir, de fazer o que eu quiser, mas no sentido mesmo de cuidar, de dominar no sentido de governar sobre tudo isso, de conseguir ter a responsabilidade e fazer o papel que Deus quer que a gente faça. Então, a gente não tem liberdade de fazer o que a gente quiser com o nosso ambiente natural, porque ele não é nosso para a gente tratar do jeito que a gente quiser. Ele é de Deus, antes de dar ele como responsabilidade nossa. Então, a gente precisa administrar a terra de forma responsável, tanto para a nossa geração, quanto para aquelas que virão ainda, né? E aí, eu queria ler mais uma parte do livro aqui. Alguém quiser falar alguma coisa, pode fazer um sinalzinho aí.
Vou ler aqui, ó. A maior ameaça para a raça humana pode ser não o tempo de guerra, mas o período do tempo de paz. Ou seja, a expoliação dos recursos naturais da Terra pela tolice e pela ganância humana. Então, tipo assim, o que tá falando aqui? Às vezes a gente preocupa muito com os tempos de guerra, ai meu Deus, é destruir tudo, não sei o quê, mas às vezes a maior ameaça são os tempos de paz, que é aquela hora que a gente tá de boa, né? Começa ter, tipo assim, dar lugar a nossas vontades de comprar demais, ganância demais, ganhar dinheiro demais, e começa a fazer as coisas de forma exagerada. Então, a gente precisa tomar muito cuidado sobre isso também. Inclusive, também é outro assunto, né, que encaixa um pouco nesse, mas esse consumismo exagerado, ter mais do que a gente precisa, porque os recursos, como o próprio livro traz, são finitos. Então, um dia vai acabar. Ou, se a gente souber usar bem, não vai, né? Então, a gente tem responsabilidade sobre isso tudo. E temos que nos comprometer com o bem-estar dos animais, das plantas, da natureza. Parece uma conversa meio de bicho grilo, mas é sério, tá, gente? É sério mesmo. E lá em Provérbios 12:10, olha o que a Bíblia traz. O justo cuida dos seus animais. Olha só, a Bíblia mandando a gente cuidar dos animais. Então, olha só, uma coisa tão simples. Às vezes a gente preocupa com as coisas teológicas, coisas e tal, mas a Bíblia traz até coisas que a gente considera, tipo, sem importância. O justo cuida dos seus animais. Então, se você tem um animal em casa, você tem que cuidar dele. Se você vê um animal na rua, tem que cuidar dele. Aí sai chutando o bicho da rua, atropelando o bicho. Os outros saem caçando o bicho no mato, mata o bicho só por esporte e tudo mais. Então, é uma loucura isso mesmo, e Deus não concorda com isso, e a gente precisa tomar cuidado. Então, a gente precisa se perguntar a si mesmo se as nossas práticas fazem jus ao valor que Deus dá aos animais, à natureza, se as coisas que a gente faz está fazendo jus a esse valor que Deus dá, e a nossa responsabilidade como mordomos de Deus. A Bíblia fala isso, que a gente é mordomos de Deus. Então, a gente precisa servir a Ele e glorificar Ele nessas coisas também, na natureza, em todas as questões ambientais. E aí vem uma questão que eu ouvi muito na biologia, não sei se alguém já ouviu também em algum lugar, mas o povo fala assim: esse capítulo de Gênesis, a Bíblia e tudo mais, ela é culpada do homem se sentir superior. Por quê? Porque fala que o homem pode dominar. Então, eu já vi meus professores e colegas falando isso. Então, é o seguinte, a Bíblia está falando que o homem pode dominar, não sei o quê, e o homem fica se sentindo superior e fica explorando a natureza demais aí para os próprios fins. Colocando a culpa disso tudo na Bíblia, né? E o livro, como todos os outros assuntos, ele vem trazendo pensamentos para a gente que respondem a todas as questões que o mundo joga para cima da gente. Que às vezes, quando a pessoa fala isso com a gente fica assim, o que eu vou falar agora? E aí o livro traz o seguinte: Gênesis 1 e todas as outras partes da Bíblia não podem ser culpadas por esse tipo de coisa. Primeiro, porque esse tipo de exploração aí dos recursos e tudo mais não existe só em parte do mundo cristã, né? Dessa crença nossa. Mas esses problemas existem também em partes do mundo que não são influenciadas pela Bíblia. Então, qual seria o sentido? Se a Bíblia está influenciando os outros a ser dominador, não faria sentido existir esses problemas em lugar que não tem Bíblia, que não acreditam na Bíblia. Segunda coisa é que Gênesis traz essa doutrina da mordomia, da responsabilidade pelas criaturas de Deus. Então, se você for para o capítulo 2, já vai ter lá ele falando das responsabilidades do ser humano sobre as criaturas de Deus. Então, não tem sentido a gente pensar que Deus mandou a gente explorar tudo e fazer tudo, porque Deus não ia falar nada ao contrário, né? Se contradizer. E por último,
outras partes do Antigo Testamento trazem o cuidado pela criação animal. A gente acabou de ler aqui Provérbios falando que o justo cuida de seus animais. E tem outros lugares também que trazem esse cuidado pela criação. Então, ao ler esses contextos aí de Gênesis e tudo mais, a gente não pode também resumir tudo a uma coisa que a gente acha. Por exemplo, eu li lá que eu tenho que dominar sobre a terra. Então, pronto, dominar na minha cabeça é sair fazendo o que eu quiser, explorando. Só que não é esse o contexto, se a gente for olhar. Então, a gente precisa pegar a palavra e ver também o contexto, né? Para não sair falando coisa errada por aí. Acho que é tipo essas casas, mansão, né? Que tem o dono e às vezes o dono não mora lá, sei lá, e deixa um caseiro lá. Então, o caseiro, ele não é dono da casa. Ele pode até fazer muita coisa lá. Pode usufruir de muita coisa, talvez até da piscina, tudo. Das frutas que tiver plantada, mas não é dele. Ele não pode chegar lá e cortar uma árvore sem pedir pro dono, não pode fazer o que quiser também, né? Acho que é tipo isso, a gente às vezes confunde esse domínio, a gente tem a liberdade de dominar aqui, de viver, a gente confunde isso como se a gente fosse dono do negócio. Sim, sim, sim. E aí, se alguém quiser anotar aí, Salmo 104 vai falar muito sobre tudo que Deus fez e tudo mais, e como Deus se preocupa com cada detalhe. A Bíblia, na verdade, traz muito disso para a gente, que Deus se preocupa com os detalhes. Então, seria meio maluco supor que Deus criou a Terra e todas as coisas para depois passar para a gente destruir ela, né? Não faz sentido nenhum. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, gente, fica à vontade. Só fazer um sinalzinho aí que a gente vê. Outra coisa que o livro traz aqui é que Deus estabeleceu na natureza uns poderes assim meio inacreditáveis de restauração, de recuperação, né? Um exemplo que Tati talvez pode falar melhor é o ciclo de renovação da energia, né? Aí vem a energia do sol, passa para a planta, aí da planta passa para o animal, do animal passa para a bactéria, da bactéria passa para a terra, da terra volta para a planta. Olha só, vai reaproveitando a energia. E olha, isso é incrível, gente. Nenhum ser humano criou isso. Deus criou isso. Então, ele criou até esses mecanismos para recuperar energia, recuperar, como é que chama? Ciclo do carbono, ciclo nitrogênio, recuperar, olha só, vários elementos para nada se perder. Tem até a frase lá, né? Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. De quem que é essa frase, gente? Manda no chat. Vai lá, ô Jéssica, da Química. Lavoisier. Lavoisier. Então, gente, então é isso. Deus criou umas coisas incríveis mesmo. Quando a gente estudar essas coisas, é até inspirador ver como que Deus é detalhista mesmo. A gente não tem capacidade de criar essas coisas, a gente só descobre, né? Fica se achando tal que descobriu o ciclo, sei lá, daqui. Mas é Deus que criou. E aí vem nosso papel. O que vocês acham que é nosso papel nisso tudo aqui? Em todas as questões ambientais, em todas as questões de que a gente às vezes considera uma coisa mundana, né? Entre aspas, assim. Isso aí é um debate lá da biologia, isso aí é coisa lá para geografia, lá para as outras áreas aí, áreas biológicas e tudo mais. Isso aí não é minha área, não, isso aí nem é minha praia. Mas então, né, tem alguma coisa não batendo muito bem. Então, o que vocês acham aí que se a gente tem um papel, alguma contribuição como cristão para dar nesse tipo de área, ou se não tem tanta importância? Fala, Tati. Igual você falando aí, eu lembrei agora, estava até que ontem ia ter uma reunião lá com aquele ministro de Moraes lá, que estava em São Paulo, que vieram até os ministros de Brasília para São Paulo para conversar com ele, né? Sobre a questão de área indígena. É um debate que a gente tem muito na geografia,
e que eu não concordava muito até entrar no curso. Tem coisas ainda que eu não concordo muito, mas que faz sentido de ter realmente a área preservada dos indígenas, porque eles, de certa forma, eles conseguem preservar o que tem ali ao redor deles, né? Onde está essa comunidade indígena. E se fosse deixar para a questão do agronegócio em si, que vai aumentando cada vez mais, tipo, você vai acabar, pode aumentar na questão da produtividade, porém o tanto de alimento que já é produzido já dá para alimentar a população como um todo, porém ela não é distribuída da melhor maneira, né? E também dessa questão realmente, será que como que a gente pode realmente intervir nesses meios, sabe? É só isso mesmo que eu lembrei agora. O livro até traz essa questão que Tati falou de pobreza e gente pobre e gente rica, né? Ele traz o seguinte, que as pessoas ricas, geralmente, elas consomem muito e desperdiçam muito. E as pessoas pobres preocupam com sobrevivência imediata. Então, eles não preocupam com cuidado a longo prazo. Então, tem também esses problemas aí nessa questão econômica, envolve muita coisa. Então, não é uma coisa tão simples, né? Josiel tá mandando aí. Pode falar, Tati. E algo que eu lembrei também do ano passado, no minicurso que eu estava fazendo na Semana do CIA, e teve uma escola aqui em Viçosa que ela pedia, né, para quem tivesse material reciclado em casa, que era para os alunos levarem para a escola, para poderem fazer as coisas, né? Porém, isso acabou causando um consumismo maior, porque quando os meninos estavam no supermercado com os pais, pediam para os pais comprarem as coisas, sabe? Refrigerante, salgadinho. Então, isso aumentou o consumo dos pais em casa, o gasto, só para eles terem material para poder levar para a escola. Aí, tipo, como você vai pesar as coisas, sabe? Será que realmente a escola passou de uma maneira que deveria ser passada? Ou qual que foi o... Ai, como é que fala? Faltou ali teve um gap ali, sabe? Como que isso realmente foi passado para os meninos? Verdade. Às vezes a gente joga as informações que, né, piora mais do que melhora. José mandou uma frase ali do livro. Deixa eu ver aí qual que é. Somos capazes de pensar, escolher, criar, amar, orar e exercer domínio. Olha só. Deus nos deu tudo isso, gente. Então, olha lá, ó, domínio não é sinônimo de dominação, muito menos de destruição. Que é o que eu falei aí, né? Então, trazendo para a forma prática, né? Como o Tati trouxe ali para a gente, como cristão, a gente tem uma contribuição nessa questão ecológica? Tem sim, porque a gente crê que Deus criou todas as coisas e que ele confiou tudo isso a nós. Como Josiel pôs a frase do livro, ele nos deu a capacidade de criar, de pensar, de escolher e de dominar sobre tudo isso. Mas lembrando que dominar aqui não é o pé da letra também, não, nesse sentido de destruir, de fazer o que quiser. Mas é no sentido mesmo de ser um mordomo de Cristo nessas questões. Então, por exemplo, tem o lado, igual eu falei na pregação de sábado, tem aquelas pessoas que tendem muito para essa área, pessoa chamada para isso. Então, se você tem esse chamado, se joga, vai em frente, porque o mundo precisa de cristãos em todas as áreas. Mas se você não sente assim muito interesse, mesmo assim você tem a responsabilidade. Então não dá para você tirar dos seus ombros a responsabilidade. Então, as coisas mínimas, tipo assim, jogar um lixo no chão. Para com isso, gente. Jogar lixo no chão, ficar consumindo os negócios sem precisar, ficar, sei lá, contribuindo para piorar essas questões todas que eu falei aqui de lixo, de extinção de espécies, todas essas coisas, né? Porque nós temos responsabilidade sobre isso. Mas também tem a questão, né? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos virar todo mundo vegetariano?
que nós vamos fazer? Mas aí não dá, né, gente? A gente gosta de comer uma carne, tudo bem, não tem problema. Mas o problema é o exagero. E a gente é muito tendente mesmo ao exagero. E muitas vezes pessoas fazem, às vezes também nem é por necessidade, mas é por ganância, para ganhar mais dinheiro, fica matando mais bicho ainda, vai extinguindo os bichos tudo. E Igor tá apresentando de novo. Aí, voltou. E é isso. E alguém quer falar alguma coisa aí? Josiel quer falar. Fala aí, Josiel. Espera aí que não deu ainda não. Tati. Não é. Me ouviram? Ouvindo. Estão me ouvindo? Aham. Então, eu acho que justamente isso que Lívia falou, sabe? Eu gosto muito do John Stott, porque ele é muito prático, né? Ele pega um assunto que não é tão falado e traz para a realidade. Não acho que essa questão que Lívia falou, a gente tem que ser vegetariano? Eu acho que não. Eu acho que a culpa do mundo não é do agronegócio, não. Eu acho que a culpa é a ganância. Eu não vejo a economia como o problema do mundo. Porque às vezes a gente é tendido a levar assim, peraí, os caras só querem explorar. Não, tudo bem. A gente tem que entender e assim, que existem boas práticas relacionadas a isso, mas as pessoas não fazem. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, eu estudo mineração. A Vale ali em Brumadinho e também lá em Mariana, aqui pertinho. Aquilo ali é um problema de má conservação de todo o procedimento, é ganância. Eu acho que a atividade produtiva não é criar assim, uma cúpula do contra a atividade produtiva. A gente entender o nosso papel, e aí está lá no finalzinho do livro, que ele fala da consciência contemporânea, que nós cristãos precisamos ser exemplo no que fazemos. Né? Ele fala assim, ó, o que se espera dos cristãos é a motivação para o trabalho altruísta, que no passado distinguia a herança cristã. Não, nós deveríamos ser os pioneiros no cuidado da raça humana. Por exemplo, a partir do momento que eu abro uma empresa, seja do agronegócio, seja produtor de carne, o que seja, mas que eu tenha como base de toda a minha atuação produtiva a honestidade, o cuidado da raça humana, não destruir animais, não matar eles de qualquer forma, porque até o abate, ele influencia na cultura. Por exemplo, aqui em Rio Branco, a Pif-Paf, eu tenho um amigo que é gerente lá de alimentos, os muçulmanos, eles escolhem o jeito que abate o frango, tem um jeito exato para bater. Eu acho que a gente tem que ter nossa cultura e nossa realidade, a gente entender que a gente pode, sim, usufruir, evitar os excessos, como lixo, separar o lixo, né? Isso é tão importante, não jogar as coisas na rua, ser cidadão, mas também a gente pensar assim, a gente pode viver, mas cuidando de toda a humanidade, né? De todo o raça humana. Basicamente isso. Obrigado. Valeu. Bom demais, é isso aí. É uma coisa que a gente até falou semana passada, que a gente não pode querer o que vai acontecer só quando Jesus voltar agora, né? Porque quando Jesus voltar, fala que não vai ter guerra, que os animais não vão comer um ao outro mais. Provavelmente, talvez a gente até vire vegetariano, não sei como é que vai funcionar. Mas não vai ter mais esses males que vieram da queda, né? Mas hoje em dia a gente tem que ser mais realista e realmente equilibrar tudo, né? Esse negócio de matar animal realmente faz muito sentido, porque é o que Lívia colocou semana passada, né? A gente ser moderado, né? Eles saíram daí? Eles saíram? Não. Você Deve fala... ser internet, não. Saíram sim, o anfitrião saiu. Alexandre, né? A internet. Com certeza. Tá beleza, você parou o negócio, Zé. Você fala demais. Interrompeu o cara falando. Tá vendo? Então, Esse amigo, livro é uma benção. não. Fiquei curioso. O que você estava apresentando aí?
Ele ficou calado, velho. Não entendi, não. Como é que é? Falou comigo? Não ouvi. Fala de novo. O que você apresentou aí, Igor? Mostra para nós aí. O que rolou? Apresentou onde? Ele demora até entender a piada. Ai, Jesus. É não, porque tá agarrando o áudio. E Alexandre Marinho me seguiu. Até Edmar saiu. Ué. Pode concluir o raciocínio aí. Vai falando aí, José. Não, o que eu estava falando, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente entra numa neura também com essa questão ambiental. Eu acho que o pensamento cristão a gente não pode ser do tipo radical ao ponto de buscar justiça social aqui na Terra. Alexander falou isso aí. Alexander comentou, né? Às vezes as pessoas querem resolver o problema do mundo com a justiça do mundo. Então, assim, eu acho que é o grande problema, né, que a gente vive. Por exemplo, eu acho que não vai tocar aqui hoje no assunto, deve estar na questão do racismo. A gente vê muitas pessoas querendo resolver o problema do racismo por conhecimento humano. Na verdade, essas injustiças sociais, elas são, pensando biblicamente, tá, gente? A justiça social, ela faz parte do nosso contexto. A gente tem que lutar contra isso. Lutar para aqueles que destroem o ambiente, lutar contra aqueles que também são racistas, né? A gente não basta apenas ficar calado, né? A gente tem que lutar contra isso também. Mas com a visão bíblica, de moderação que o William colocou aí. Eles voltaram. É isso, Igor. Pela internet. Não, gente, é aquelas máquinas de digitar antiga. Tá vendo? Vocês foi falar do abate aí, ó. Não comer carne. Tá vendo? Ninguém estranho. Igor tá matando um porco aí, velho. Ô, doido, tem alguma coisa aí, hein, gente? O que Alô, Abigail tá travou arrumando? aqui. Nossa. Vocês estão ouvindo, gente? Ah, tá. É porque a Internet internet tá tá horrível aqui, tá osso. Será que a gente tirar o vídeo melhora pra vocês aí? Ah, acho que não, amor. Peraí, deixa eu mutar a Abigail aqui, não sei o que tá sucedendo. Você já falou, Tati? Não sei se Tati já falou aí. Falei não. Pode falar, então. Que realmente as coisas são bem simples, né? E que, igual eu lembrei da questão das nascentes. Igual, se a gente for em alguma nascente, ao redor da nascente, cara, tipo, a nascente é minúscula e ao redor dela, tipo assim, tem mato, às vezes algumas rochas e tudo mais. E, tipo, realmente só tem que ter o cuidado mesmo do pessoal não ficar construindo ali próximo. Igual aqui no Cuti do Céu, perto do Partenon, que teve aquelas construções, aqueles condomínios, aqueles prédios mais altos que estão lá em cima, perto das antenas, né? Que a parte de trás ali é o Recanto da Cigarra já. Ali no Recanto tinham 3 nascentes, as 3 nascentes já secaram depois da construção daqueles prédios novos. E aí, tipo assim, a gente para pensar, se não tivesse aquelas construções,
Assim, eu tô falando só um contrapondo uma coisa com a outra, não que eu seja contra a construção civil nem nada disso, tá, gente? É só mesmo porque Camila rindo. Realmente, a gente, quando o homem vai realmente indo, tirando a natureza em si, a gente vai destruindo coisas que não estão aos nossos olhos. Aí depois, com o tempo, a gente vê Viçosa. Ah, por que Viçosa passa, então, por alguma seca, igual a gente passou alguns anos atrás? A gente não olha as construções que estão sendo feitas, pode até haver construções, mas será que elas estão sendo feitas em locais que têm nascentes ou não? Então, a gente realmente precisa reavaliar algumas dessas coisas, até mesmo um outro edifício que eu lembrei agora, indo para Camari, que tem um edifício bem lá no alto, que tem eu esqueci o nome dele, ele ficou embargado por um tempo, mas aí, porque estava em uma área de preservação. Mas aí, tipo assim, o dono do estabelecimento pagou a multa e tudo mais, e aí continuou a obra, então já tem algumas pessoas morando lá. Então é uma questão de dinheiro também, se a gente for parar para analisar, né? E realmente as coisas são. É isso mesmo, sabe? São coisas simples que a gente precisa ter alguns cuidados, igual o Josiel falou, mas alguém falou também, dessa questão simples mesmo de jogar um papel de bala na rua. Se for de papel em papel, o quanto que não vai entupir ali daqui a alguns anos? O quanto que não vai causar enchente que pode entrar na casa de alguma outra pessoa? Aí o Felipe tá falando aí que está embargada a obra. Isso eu não sabia que estava de novo. E realmente é isso, a gente ir mesmo analisando essas coisas, o que a gente tá, o que está ao nosso alcance, o que a gente pode fazer para poder contribuir aí para a natureza, para a sociedade. Tem que eu não lembro falando que o pessoal plantava milho na beirada e tal, e o negócio estava secando. Então, às vezes, está causando e sai fazendo as coisas tudo errado aí. Então, é isso aí que Tati falou. E é realmente uma negligência a gente não levar isso em conta. Por isso, né? A gente, por exemplo, às vezes quando era mais novo, assim, nunca tinha pensado nisso, e jogar um papel no chão. E tem muita gente que faz isso até hoje. E sendo cristão, nossa responsabilidade aumenta ainda mais. Crer que ele é dono de tudo e que a gente é o responsável por cuidar daquilo que Deus criou. Então, é complicado. Tá travando aí, gente. É triste. Tentar entrar no celular. Então. Espera aí, gente. Nós vamos entrar aqui no celular. Lá. Tá segurando? Peraí, só vai voar aqui. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo, gente? Só tô vendo o Tati aqui. Vai mudando. É, é, aí. Abre esse mesmo. De lá. É. Então, tô segurando ele arrumar um negócio aqui. Jesus, Ana. Peraí, gente.
Tá fácil, não? Agora sim. Tá bom? Pensem na vida de um professor EAD. Meu Deus do céu. Sacanagem. Haja paciência, hein? Internet aqui em casa é da Oi, aquela maravilha. Então, gente, vocês estão me ouvindo? Tá travando? Então tá. Então, para acabar, eu só queria ler aqui Romanos 8. Romanos 8, 19 a 22. Qualquer coisa aí, vocês dão um sinal se estiver ruim. Romanos 8, 19. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. Então, esses versículos aqui são uma esperança tanto para nós quanto para tudo que Deus criou. Ou seja, tudo que a gente está falando aqui é também uma consequência do pecado. Porque se o pecado não tivesse entrado no mundo, nada estaria em deterioração dessa forma. Mas também a gente não pode tirar a nossa responsabilidade como seres humanos cuidadores da terra, mas também tem essa questão do pecado. E Deus faz aqui uma promessa de que um dia tudo será redimido, inclusive a natureza, os animais, tudo isso, né? Igual o Alexandre falou, talvez um dia não vai ter mais essa coisa de ser carnívoro, não sei, ninguém sabe. Mas a gente sabe que toda a criação vai ser redimida. A gente não sabe explicar muito bem como será isso, porque a gente ainda não viveu essa experiência. Mas essa é a nossa esperança e essa é a esperança da criação, porque a Bíblia traz que a criação geme, ansiosa pela libertação dela, dessa escravidão. Então, até mesmo a criação, né, a natureza, todas essas coisas estão submetidas ao pecado, à escravidão do pecado. Então, até mesmo isso é uma esperança para nós e para a natureza também, para tudo que Deus criou. Então, a gente precisa se apegar nessa esperança e também fazer aquilo que é o nosso dever, que é a nossa responsabilidade. E, em primeiro lugar, nos arrepender, né, dessas nossas irresponsabilidades. Arrepender de, muitas vezes, fazer as coisas da forma errada, muitas vezes agir sem levar em consideração essa nossa responsabilidade de ser mordomos de Deus aqui, inclusive de glorificar a Deus através disso. Porque a gente, às vezes, glorifica a Deus através de muitas coisas, mas dessa área ecológica, ambiental, assim, a gente não liga. Então, que a gente possa ser cristãos verdadeiros em todas as áreas. E esse livro, ele é muito bom por isso, porque ele vai trazendo cada área. E é coisa que, às vezes, a gente não para pensar, né? Então, que a gente pare para pensar nisso e, como Josiel trouxe, né, que a gente seja exemplo em todas as áreas, nessa também. E aí, só para finalizar, eu queria ler a última frase do capítulo que o livro traz, que é assim: devemos evitar vigorosamente todo desperdício e avareza, não apenas devido à solidariedade com o pobre, mas também devido ao respeito pelo ambiente vivo. Então, tipo assim, a nossa justificativa, às vezes, para não ser ambicioso e nem desperdiçar é só para ajudar o pobre. Mas não é só isso. É também para a gente respeitar aquilo que Deus criou, respeitar os seres vivos e um pouco meio bicho grilo assim mesmo, mas é isso mesmo. Respeitar os seres vivos, que a gente não é o dono do mundo. Quem é o dono é Deus. A gente só está aqui para servir a Deus dessa forma que ele nos liberou para servir, né? Então é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa.
Olivia, rapidinho. Uma palavra que me chamou muita atenção no capítulo, duas palavras, na verdade, é quando ele coloca de globalização e simplicidade. Infelizmente, a gente está diante de uma sociedade. Eu me incluo nessa, não estou fazendo papo furado aqui de gente que está fora, não. Me incluo nessa. A nossa vida não nos leva a ser simples, por exemplo, como catar lixo. Eu morava no apartamento, não estava nem aí para o meu lixo. Até no dia que eu vim morar, eu mudei para uma casa, e aqui tem coleta seletiva, que tem uns dias específicos para coletar lixo orgânico e outro dia lixo reciclável. Então eu tenho que colocar a mão lá na sacolinha e separar, senão eles não pegam. Então, tipo assim, e outra, eu não tinha tentado isso. Então, a gente vive uma vida muito atarefada e muito capitalista mesmo, consumista. Na verdade, o Evangelho nos chama para uma vida mais simples. É simplicidade. Então, quando a gente passa a cuidar pensar em cuidar da criação, acho que foi o tema, né, da célula hoje, cuidar da criação, eu preciso voltar à simplicidade, cara. Voltar a preocupar com as coisas simples. Esses dias entrou uns gambá aqui em casa, eu queria matar eles, né? Depois eu fiquei pensando, não posso matar o gambá, é um animal silvestre, cara. Entendeu? Não é só ir lá matar o bicho. Daqui a pouco o meio ambiente vem cá me perturbar. Então, acho que é isso. Preocupar, assim, com a simplicidade. Isso me chamou muita atenção. Talvez a simplicidade, ela está afastando muito da gente. Aí, às vezes, a gente já não preocupa mais com a criação. E a gente perde domínio e passa a destruir. Correto? Aí vem essa história que a gente falou, da ganância, de tudo. É isso. Exatamente. E às vezes a gente até julga o povo que é mais simples, né? E fala assim, ai, credo, pessoa nada a ver, fica preocupando com umas coisas nada a ver, eu sou que moderno, né? Mas é isso, a gente precisa ser simples. Deus é simples, Jesus foi simples nessa terra, e é isso, a gente precisa ter essa humildade e simplicidade em todas as questões mesmo. Quer falar, Felipe? O gambá come escorpião também, José. Por isso que aqui vem todo dia 3 gambá aqui em casa, faz uma bagunça na cozinha, faz uma barulhada de noite. Aí eu falei, vou matar esses bichos. Aí eu fui, comecei a ver direitinho, aí vi que eles comem escorpião, e aqui em casa tinha muito. Quando eles começaram a aparecer, que sumiu, ou seja, o negócio funciona, entendeu? É só deixa ele lá na cozinha fazer bagunça. O que tem? Não tem escorpião, tá valendo. Eu coloquei a câmera lá, agora dá pra ver direitinho vindo à noite. Eles nem parecem com 2 luzes assim no olho, assim. Gigante o bicho. Eu achei que alguém entrando aqui em casa, eu saí com a raquete para querer bater no bandido. Nossa. Essa da raquete foi boa. Ai, ai. Não vamos matar os bichos, não, tá, gente? É isso. Inclusive, a gente que invadiu os espaços deles, tudo, né, coitados? Ficou tudo sem espaço. Aqui, deixa eu só dar um toque. No Netflix tem um documentário, ele é muito viajado, extremamente viajado mesmo, não dá para levar tudo não, mas vale a pena ver, que é aquele minimalismo, que isso é uma cultura mesmo. Minimalista é o rico, muito rico, que resolve viver com a vida muito simples. É isso, minimalismo é porque pobre nunca é minimalista, porque a vida inteira ele não tem as coisas, né? Mas lá na Netflix tem, e fala sobre... Olha Igor apresentando de novo, né? Esse documentário é mó legal, que chama Minimalismo. Bem legal. Fica a dica aí, então. É isso, gente.